Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa videoaula de espiritualidade litúrgica, assim como eu fiz com a disciplina de Teologia dos Sacramentos. Quero dar continuidade para a gente não ficar perdendo tanto os conteúdos aí da nossa disciplina. Então, vamos lá? Bom, a título de bibliografia, queria apresentar para vocês que nós vamos tratar, né, quais os livros nós vamos trabalhar nessa disciplina, que vai embasar, né, os livros que vão embasar os conteúdos da nossa disciplina. O primeiro deles, assim, a título de bem introdutório, mas vai nos ajudar bastante, é esse Manual de Liturgia, o volume 1, né, do Conselho Episcopal Latino-Americano, né, que traz para nós a celebração do Mistério Pascal e também uma introdução à celebração litúrgica. Então tem um capítulo aqui nesse livro todo dedicado à introdução, né, da espiritualidade litúrgica. Um outro livro também que vai embasar para nós é esse do Joseph Ratzinger, né, Introdução ao Espírito da Liturgia, o Bento XVI, né, Papa Bento XVI, que nos escreveu este livro também, que vai nos ajudar, vai embasar também um pouco aí a nossa espiritualidade litúrgica, tá bom? Outro é do Frei Alberto Beckenhauser, né, que ele é bem conhecido também dentro da liturgia, e justamente Liturgia, o livro dele, né, Introdução à Teologia, aí do Frei, né, Alberto Beckenhauser também, um livro bastante interessante e importante para a nossa disciplina. O outro vai ser o do Goffredo Bozelli, né, O Sentido Espiritual da Liturgia, tá bom? E para dar continuidade também o Espírito da Liturgia, que é do Romano Guardini, e também Inculturação Litúrgica, né, que nós vamos trabalhar um pouquinho aí com os sacramentos, a religiosidade e também a catequese dentro da liturgia. Esse aqui é do Ansgar Chupungo, né? Tá bom? Então é um pouco essa bibliografia básica que nós vamos trabalhar nessa disciplina de espiritualidade litúrgica. Muito bem. E o que é espiritualidade litúrgica? Bom, espiritualidade litúrgica é a atitude do cristão que serve de base à sua vida, né? Toda a sua vida humana, conscientemente vivida, né, no exercício autêntico da liturgia, de modo que esta se torne aí culmen et fons de toda a sua ação. Culmen é o cume, né, o ápice, e fonte, né, é fons. E aí é o que vai dizer para nós justamente o dicionário de liturgia lá, fazendo citação, né, na verdade, da Sacrosanto Concílio, né, número 10, que também vai ser um texto bastante importante para nós dentro da disciplina, trabalhar a Sacrosanto Concílio, que é um dos documentos importantíssimos aí do Concílio Vaticano II. E a espiritualidade litúrgica, o que é? Senão o exercício, tanto quanto seja possível, claro, e perfeito da vida cristã, com que o ser humano, regenerado pelo batismo, cheio do Espírito Santo, recebido na confirmação e participando da celebração eucarística, assinala toda a sua vida mediante esses 3 sacramentos, né? Com o objetivo de crescer dentro do quadro também ainda das celebrações que ocorrem durante o ano litúrgico, por meio de uma oração contínua, mais concretamente pela oração ou também a liturgia das horas, né, que é um dos instrumentos, né, de oração e espiritualidade também litúrgica, e das atividades da vida cristã, da vida cotidiana, na santificação mediante a conformação com o Cristo crucificado e também ressuscitado. Isso na esperança última e suprema, na realização escatológica, né, que nós vamos ver em escatologia, e tudo isso em louvor da glória de Deus. Isso tudo para dizer que a nossa vida, né, não basta só a gente dizer que é cristão, não basta só a gente dizer que reza, que ora, enfim, mas a nossa oração ela também tem que ser feita dentro da liturgia, né? Dentro de uma liturgia, dentro dos rituais, aí, a participação na Santa Missa, não nesse momento, né, de pandemia, mas a participação nossa aí nas celebrações eucarísticas e também nos outros rituais que existem também nos demais sacramentos. É preciso que toda a vida cristã se fundamente na liturgia, né? Nossa vida está fundamentada na liturgia porque
o principal sacramento que nós celebramos e vivemos é a Eucaristia. Isso significa dizer também que é na celebração dos sacramentos, sobretudo os da iniciação cristã, que a gente já sabe, né? A Eucaristia, o Crisma, né? E o batismo são os sacramentos da iniciação cristã, mas principalmente da Eucaristia, a celebração, a participação na celebração dos sacramentos da iniciação cristã, principalmente da Eucaristia, e como princípio, na celebração também da liturgia das horas, quem tem acesso, quem tem aí em casa, né, quem, enfim, dentro do quadro também do ano litúrgico, que é patrimônio que tem origem na tradição e nas escrituras. Uma pergunta que às vezes surge, quase que sempre surge, é a questão da liturgia das horas. Até um bom tempo atrás, a liturgia das horas era exclusivamente dedicada e usada só pelos clérigos, né, pelos padres, diáconos, pelos bispos, enfim. Mas de um tempo para cá, né, mais ou menos, eu não vou saber precisar a data, mas de uns tempos para cá, a liturgia das horas também é acessível, né, ao povo todo, tá? Então, se você quiser, tiver a curiosidade, é um instrumento também de oração muito, muito importante, muito rico, né, para a vida de nós cristãos, tá bom? Continuando ainda dentro desse quadro introdutório, nós vamos ver agora no primeiro momento a espiritualidade litúrgica e a sua história, né? Que é importante a gente perceber a história, principalmente agora aqui na época dos padres aqui com letra maiúscula também, e na Idade Média. Bom, por meio de catequeses mitagógicas, né, os padres antigos, né, os padres da patrística, do tempo da patrística, eles tomavam como ponto de partida os sacramentos da iniciação cristã. Isso está bem claro lá para nós também na Didaqué, como a gente viu aí em algumas aulas, né? A Didaqué, ou Didaquê, que traz para nós aí a vida da comunidade, principalmente em volta do sacramento do batismo, do sacramento da Eucaristia, né? Então, os sacramentos da iniciação cristã eram um ponto de partida dos padres, né, dentro das suas catequeses mistagógicas, que tinham acabado de ser celebrados e que introduziam os neocristãos na riqueza da vida cristã que precisa ser guardada e desenvolvida. Aqui nós vamos lembrar de Santo Ambrósio, que tem um escrito chamado De Mysteris, né? Assim como também as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém, os sermões de Santo Agostinho, que ele faz na vigília pascal, e também durante todo o tempo pascal, as catequeses batismais de São João Crisóstomo, de Teodoro de Mopsuésia, Teodoro de Mopsuésia. E aí nós vamos também incluir as homilias e os sermões de São Leão Magno, que eram destinados, né, às grandes solenidades do ano litúrgico, e durante a Idade Média a atividade pastoral continuou, né, a atividade pastoral da igreja continuou nessa mesma direção, embora com bem menos vigor, tá? Então, um apanhado assim um pouco geral da época dos primeiros padres, né, e da igreja na igreja na Idade Média, tá? Então, as catequeses mistagógicas, né, que eu citei, e também o vigor um pouco reduzido já na Idade Média. Bom, e no período posterior ao Concílio de Trento, até o século, mais ou menos lá o século XIX, o que aconteceu? Bom, junto ao período de revigoramento que seguiu o impulso reformador, né, impresso pelo Concílio de Trento, e que encontrou durante esse tempo um esforço católico de superar o iluminismo. O que é iluminismo? Bom, iluminismo, só para a gente fazer um parênteses, é a linha filosófica que se caracterizava pelo empenho em estender a razão como crítica e guia a todos os campos da experiência humana. Immanuel Kant, que vai ser um dos grandes proeminentes, né, um dos grandes destaques aí da filosofia iluminista, ele vai dizer o seguinte: o iluminismo é a saída dos homens do estado de minoridade devido a eles mesmos. Minoridade é a incapacidade de utilizar o próprio intelecto sem a orientação de outro.
essa minoridade será devida a eles mesmos, se não for causada por deficiência intelectual, mas por falta de decisão e coragem para utilizar o intelecto como o guia. Né? Ele escreve isso lá num dos seus escritos bem importantes, chamado O que é Esclarecimento, né? O que nós vamos chamar de Aufklärung. Bom, além dessa luta contra o iluminismo, também nesse período o renascimento restaurador do século XIX, e do qual não faltaram mestres de vida espiritual que procuraram e encontraram justamente na liturgia, ou seja, nos sacramentos e também no ano litúrgico, os estímulos, né, para a formação da espiritualidade. Tá bom? A primeira grande parte dessa nossa disciplina que nós vamos perceber são as diversas espiritualidades que surgem no mundo e vão aparecer, né? Enfim. E ao longo da história da igreja foram se desenvolvendo as mais variadas espiritualidades. Até hoje nós vamos ver essa característica. O carisma pessoal de uma testemunha do amor de Deus à humanidade pode ser transmitido, por exemplo, é bem redundante, mas a exemplo do espírito de Elias a Eliseu e também a João Batista. O que é carisma? Bom, carisma, via de regra, são graças do Espírito Santo que, direta ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem da humanidade e às necessidades do mundo. Isso daí quem nos diz é o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 799, tá? Então, o carisma pessoal, que é testemunha do amor de Deus à humanidade, que vai sendo transmitido, como eu dizia, né? O exemplo de Elias, quando passa para Eliseu, de João Batista com os seus discípulos, e do próprio Jesus também, que vai passando para os seus discípulos até chegar em nós que somos hoje os cristãos, né? E isso com o objetivo do quê? De que alguns discípulos tivessem e ainda hoje tenham parte nesse espírito, né? Nós, quando recebemos esse testemunho, esse amor de Deus à humanidade, nós continuamos, né? Nós fazemos parte desse espírito também. E existe uma espiritualidade igualmente na confluência, né, de outras correntes, sejam litúrgicas, sejam teológicas, e que atestam a enculturação da fé em um meio humano e na sua história. Bom, as espiritualidades cristãs, elas participam da tradição viva da oração e são guias indispensáveis para os fiéis, refletindo, né, em sua rica diversidade e a pura e única luz do Espírito Santo. Na experiência de fé, ou seja, na vida interior do ser humano, né, porque a fé é uma coisa bem intimista, né, essa experiência de fé, de vida interior do ser humano, Jesus assume uma enorme quantidade de possibilidades de relação com Deus. Ele amplifica, né, a quantidade das possibilidades das nossas relações com Deus, tá? Bom, diante da infinita riqueza desses matizes, né, permitida pelo segmento de Cristo, o ser humano individualmente, cada um de nós, né, se vê radicalmente incapacitado para abranger todas as modalidades, né? E o modo de assumir a forma de seguir a Cristo e de chegar à união com Deus encontra também uma maneira personalizada, aquela que cada um sente como próprio e que é capaz de conter seu modo peculiar de ser. Aqui, para a gente entender a questão da espiritualidade como forma de vida, né? O modo como eu expresso o meu cristianismo, o modo como eu expresso a minha fé, o modo como eu expresso a minha relação com Deus. Por isso que nós vamos ter uma quantidade grandiosa de espiritualidades, porque cada um de nós acaba como que se adequando a um estilo. Por exemplo, os franciscanos, que têm um carisma, né, um chamado a viver a vida com os pobres, e ajudar os pobres, e ir ao encontro dos pobres, e tantas outras espiritualidades, né, que vão trabalhar aí dentro de um viés, dentro de um modo, né, de trabalhar, dentro de um modo de ser
né, de ser igreja, lógico, de sua relação também para com Deus e a comunidade, né? E desse modo assim é impossível abarcar completamente o Cristo, né? A partir daquilo que se vê, a menos que se aceite que as diferenças entre as diversas percepções provêm da posição individual que se tem diante dele e da forma pela qual é percebido, né? Isso quer dizer o quê? Que na nossa limitação nós temos uma dificuldade muito grande, uma impossibilidade muito grande de conseguir entender completamente o que é o Cristo, né? Mas podemos aceitar as diferenças, e cada diferença que eu vou aceitando vai como que completando a minha posição individual e vai me dando também outros vieses, né, de quem é o Cristo. E assim nós vamos contemplando, claro, bem mais amplo, né, o mais completamente possível de quem é o Cristo. E quando acontece, por exemplo, de um cristão perceber o Cristo de uma maneira diferentemente nova, se compara a outras percepções. Lógico, isso é humano. E se essa nova maneira começa a ser pouco a pouco compartilhada por mais fiéis, como sua forma própria e característica de compreendê-la, acontece então o momento em que na igreja surge uma nova espiritualidade, né? Então, assim aconteceram com os carismas da igreja. O franciscanismo, como eu dizia um pouco ali atrás, surge disso, né? Da vivência e do testemunho que Francisco dá, né? Isso vai chamando a atenção daquela pequena cidade de Assis, chama mais jovens, que é Santa Clara, tantos outros, e assim tantos homens e mulheres que foram criando ao longo da história da igreja, da caminhada da humanidade, foram criando as mais diversas formas de espiritualidade, né? E então, nesse sentido, uma espiritualidade seria a forma peculiar, né, pela qual um grupo de fiéis se sente diante de Cristo, e a espiritualidade é a chave com que esse grupo interpreta o mistério total de Jesus, com a qual penetra na compreensão da vida de Jesus e do seu Evangelho, e com a qual também passa a entender a vida cristã e as suas exigências, né? Porque ser cristão tem suas exigências, né? Não é simplesmente dizer sim, Senhor, eu quero te seguir, mas precisa tomar a cruz e assumir as exigências. E não existe então assim uma espiritualidade melhor, não existe porque a espiritualidade do focolar é melhor que da renovação carismática, ou então que a renovação carismática é melhor que o focolar, e que é pior que o catecumenato, que é pior que o franciscanismo, que os encontros de casais, enfim, da espiritualidade das equipes Nossa Senhora. Pois as espiritualidades todas, elas quando vividas, né, santa e autenticamente, elas nos levam e sempre levarão os membros a convergir por distintos caminhos a um único fim: a união pessoal com Deus. Como bem sabemos, há uma infinidade de dons da parte de Deus que se revela em seu Filho e que se torna presente na igreja, né? Isso nós temos bem claro desde a nossa catequese, né? Principalmente quando Paulo fala, né, que há uma infinidade de dons, e é verdade, né? E isso precisa tornar presente na igreja. E dessa forma também a espiritualidade cristã implica necessariamente a participação do ser humano com a sua fé em sua diversidade de carismas. Muitos são os meios que se oferecem para viver em verdade uma espiritualidade que tenha como alicerce e no centro a pessoa de Jesus Cristo, né? Isso é muito importante, né? Uma espiritualidade, para ser autenticamente verdadeira e que leve realmente ao fim último e único, tem que ser cristocêntrica, né? Espiritualidade que fica dando rodeios e, enfim, que às vezes identifica muito mais o fundador, que coloca mais o centro fundador e a regra, e não vê que aquilo precisa nos levar ao Cristo, tá meio capenga, né, das pernas, tá? Bom, formas de espiritualidade cristã. Na vida da igreja, percebeu-se que o seguimento radical de Jesus se desenvolve de várias maneiras ou formas, cada uma com distintos matizes, né, diversas
cores, diversos modos, né? Mas nenhuma delas perdendo de vista o seu objetivo último, que é o encontro com o Deus Trino que se revela. É necessário então observar que é só a espiritualidade que tem Jesus Cristo como centro, como eu dizia, mas que existem também diferentes caminhos para se chegar a Ele. A esses caminhos damos o nome de formas de espiritualidade ou simplesmente espiritualidades. Na Igreja Antiga, a Igreja Antiga ela conhecia praticamente uma única forma de espiritualidade, aquela que se encontra, por exemplo, nas catequeses mistagógicas dos padres da Igreja, que eu falava um pouquinho lá na introdução. Essa espiritualidade tinha uma característica muito importante, a harmonia e o equilíbrio entre a vida de oração e a vida ativa, né? E bom lembrar sempre que harmonia, equilíbrio e vida de oração, vida ativa, né? Eu oro, mas também me ponho a serviço, né? Intercedo pelo outro, pelas coisas, mas também me ponho a serviço. E aí, né, na Idade Antiga, com o surgimento do movimento monástico, observamos uma mudança. Mas a partir da Idade Média, como eu falava com São Francisco, voltaremos a experimentar uma espiritualidade para os cristãos no mundo, que dentro do franciscanismo é a ordem terceira. Fazendo um resumo aqui, então na Idade Média, então a espiritualidade, a vida de oração, ela vai se tornando meio que exclusivamente dos monges, dos clérigos e tudo mais. E a partir da Idade Média, Francisco retoma, né, ou volta, faz, né, se experimentar uma espiritualidade que seja para o mundo, ou seja, a minha intimidade, a minha relação com Deus, que me coloca a serviço do meu irmão, a serviço do outro, né? E tantos outros movimentos também, como o movimento místico, devócio moderna, piedade naciana, a piedade teresiana de Santa Teresa d'Ávila, né? A piedade barroca de São Francisco de Sales, tantas outras formas aí concretas, né, para a realização da vida cristã. Mas existe um fundamento comum para todas as formas de espiritualidade cristã? Se existe, qual seria esse fundamento e qual a forma típica da Igreja? Então, para responder essas perguntas, né, nós vamos ler agora um trecho da Constituição Dogmática Lumen Gentium, né, no documento do Vaticano, no parágrafo 42. Se você tem aí, e quiser acompanhar conosco lá na Lumen Gentium, o parágrafo 42, vai dizer o seguinte: Deus é caridade, e aquele que permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. Isso que vai escrever João na sua primeira carta, né, capítulo 4, versículo 16. Deus difundiu a sua caridade nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Isso também escreve Paulo lá em Romanos capítulo 5. Por isso, o dom principal e mais necessário é a caridade, pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por causa dele. Mas, para a caridade crescer e frutificar na alma como boa semente, todo fiel deve ouvir de bom grado a palavra de Deus e cumprir nas obras a sua vontade. Deve, frequentemente com o auxílio da sua graça, aproximar-se dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia, e tomar parte nos atos de culto. Deve aplicar-se constantemente à oração, à abnegação de si mesmo e ao serviço dedicado dos irmãos, dos seus irmãos, e ao exercício constante de todas as virtudes. Porque a caridade, na verdade, a caridade, sendo como é o vínculo da perfeição e da plenitude da lei, rege todos os meios de santificação. Dá-lhes forma e os conduz à perfeição. Daí que seja a caridade para com Deus e para com o próximo o sinal do verdadeiro discípulo de Cristo, né? A caridade, que é a virtude concreta, é o colocar-se, né, a serviço do irmão, personificação do lava-pés, né? Não só dizer de palavras, mas fazer, né? Como Jesus, Filho de Deus,
manifestou a sua caridade, entregando a sua vida por nós, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por ele e pelos irmãos, né? Vai estar lá em 1 João, né, capítulo 3, versículo 16, também no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. A dar este testemunho máximo de amor diante de todos, principalmente diante dos perseguidores, foram chamados alguns cristãos, já desde os primeiros tempos, e outros continuarão a sê-lo sempre. É por isso que o martírio pelo qual o discípulo se assemelha ao Mestre, que aceitou livremente a morte pela salvação do mundo, e a ele se conforma na efusão do sangue, é considerado pela Igreja como doação insigne e prova suprema da caridade. Se poucos o chegam a sofrer, todos devem estar prontos a confessar Cristo diante dos homens e a segui-lo pelo caminho da cruz, no meio das perseguições que nunca faltam à Igreja, né? Fomentam também a santidade da Igreja, de modo especial, os muitos conselhos, cuja observância o Senhor propõe aos seus discípulos no Evangelho. Entre eles sobressai o dom precioso da graça divina que o Pai concede a alguns. Isso daí nós vamos perceber lá em Mateus 19, versículo 11, e também na 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Então, entre eles sobressai o dom precioso da graça divina que o Pai concede a alguns, para os levar com maior facilidade a consagrarem-se imediatamente a Deus na virgindade ou no celibato, sem repartirem o coração. Esta continência perfeita do reino por causa do reino dos céus sempre foi tida pela Igreja em singular estima, como sinal da caridade e como fonte peculiar de fecundidade espiritual no mundo. Aqueles que se colocam como virgens, aqueles que aceitam viver uma vida virginal e se colocam também como celibatários, não é que não produzem frutos ou não produzem filhos, mas vão produzir fecundidade espiritual no mundo. Essa é a função do celibato, a função dos que se colocam consagrados como virgens no mundo. A Igreja também recorda a advertência do apóstolo que, animando os fiéis à caridade, os exorta a terem os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele que se desposou a si mesmo até a morte e por causa de nós se fez pobre, ele que era rico. E porque os discípulos devem imitar e testemunhar sempre a caridade e a humildade de Cristo, a Mãe Igreja rejubila por encontrar no seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais de perto a aniquilação do Salvador e a manifestam mais claramente, abraçando a pobreza com a liberdade dos filhos de Deus e renunciando à sua vontade própria. Por amor de Deus, submetem-se ao homem em matéria de perfeição e, indo além do que está preceituado, querem conformar-se mais plenamente com Cristo obediente. Assim, todos os fiéis são convidados e obrigados a tender para a santidade e perfeição do estado próprio. Isso quer dizer, seja celibatário, seja virgem consagrado, consagrada, seja você casado, seja, não sou consagrado, mas vivo uma vida de celibato, enfim, independente do estado, do estado próprio. Somos chamados a essa santidade e perfeição. Cuidem, por isso, todos de orientar retamente os seus afetos e para que não vá o uso das coisas mundanas e o apego às riquezas, contrário ao espírito de pobreza evangélica, e impedi-los de alcançarem a caridade perfeita. E já advertia o apóstolo: os que se servem deste mundo não se detenham nele, pois passa a figura deste mundo. Então, resumindo aí, a questão da espiritualidade, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que ter centro como Cristo como centro, e ela tem que ser o caminho que me leva até esse centro. Então nós vamos ter uma irradiação de várias espiritualidades, mas
todas vão ter que elas se convergem, né? Precisam se convergir ao único centro, que é Cristo, né? Então, isso também tendo em vista que ser santo, buscar ser santo dentro da espiritualidade de todos nós, é também fazer a caridade, praticar a caridade, que é uma virtude de encontro com o outro, né? Ninguém é santo sozinho, né? Não dá para ser santo simplesmente sozinho, só Deus mesmo. Bom, todos e cada um dos cristãos, portanto, em virtude do seu batismo, são chamados de maneira radical a alcançar a santidade a partir do seu estado de vida concreto, do qual Deus os chamou, né? Uns chamados a ser celibatário, como eu dizia, outros para serem casados, né? Para santificar-se pelo matrimônio, o seu estado de vida concreto, que Deus chamou, seja de maneira leiga, seja de maneira sacerdotal, seja de maneira religiosa, e tendo como norma a vivência da caridade, que é a exigência evangélica por excelência, que nós acabamos aí de ouvir no discurso da Lumen Gentium. Tá? Bom, características da espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã ela deve estar centrada na Santíssima Trindade, é o centro da espiritualidade cristã. Por meio da intimidade, do contato familiar e constante com as três pessoas divinas, que se faz aí o que é a espiritualidade, né? O que alimenta a espiritualidade. Como resposta ao chamado do Pai, o cristão, a exemplo de Cristo, por isso o cristão, deve entregar toda a sua vida ao Pai, em completa submissão à sua vontade, para ser como Cristo, instrumento de santificação, ponte entre os homens e Deus, né? É a função de quem é cristão, né? Fazer ponte entre os homens e Deus, oferecendo-se diariamente ao Pai no sacrifício eucarístico junto com Cristo. Isso aí também nós vamos ver lá na Lumen Gentium, né, no número 28. Deve-se tratar de uma espiritualidade cristocêntrica, né, as características, né, depois nós vamos pegar resumidamente, por meio de uma amizade pessoal com Cristo, a que o fiel deve aspirar e assemelhar-se em tudo, né? A semelhança dos apóstolos, que receberam a força do Espírito Santo em Pentecostes. E, semelhante a isso, o cristão deve se conscientizar da presença desse Santo Espírito na igreja e no próprio coração, visto que ele é o Espírito da vida, porque Cristo vivifica os homens, tornando-os filhos de Deus, né? Homens aqui, claro, falando na questão da humanidade, né? Homens e mulheres aí, como filhos e filhas de Deus, vivificados por esse Espírito de vida. E também ele acaba nos capacitando a crer e a crescer na verdade. Por isso, a espiritualidade cristã também deve ser pneumatológica. Pneumatológica, porque tem relação com o Espírito Santo, né? Pneuma, em grego, espírito, né? Também, outra característica, né, da espiritualidade cristã, deve se tratar de uma espiritualidade eclesial, que, por conseguinte, veja Cristo nos bispos, nos homens, e que de quem devem cuidar e participar também nos pobres, nos pequenos, nos doentes, nos pecadores, nos incrédulos, tudo isso. Deve também se tratar de uma espiritualidade litúrgica, né, que os leve a viver o mistério pascal e a saber iniciar depois os homens nesse mistério, né? Não é só participar do mistério, mas levar os outros também a participarem. Espiritualidade litúrgica que se alimente da meditação da palavra de Deus, importante, né? Para nela aprender a encontrar Cristo nos momentos da igreja, na Eucaristia, no ofício divino. O que é o ofício divino? O ofício divino é o que nós falávamos lá no início da oração da liturgia das horas, né? E deve se tratar ainda de uma espiritualidade mariana, nós, porque somos católicos, né? Somos na qual se manifestem o amor, a confiança e o culto filial a Maria, Mãe de Deus, chamada a colaborar na obra de salvação e também reconhecida como modelo extraordinário da Igreja em matéria de fé. Ela é a fiel em quem
resplandece a fé como dom, como abertura, como resposta, como fidelidade, né? Ela é a perfeita discípula que se abre à palavra e se deixa penetrar por seu dinamismo. Sua fé a impele a subir o Calvário e associar-se à cruz do Filho, né? Portanto, na vida cristã, Maria deve ocupar um lugar preeminente, importantíssimo. Em suma, então, podemos dizer que a espiritualidade cristã apresenta-se sob diferentes formas, né? Mas que conserva constantes características que são, como eu disse, é uma espiritualidade trinitária, né? Em vista da vivência na Santíssima Trindade, é uma espiritualidade cristocêntrica, que tem que ter como fim último Cristo, ela deve tê-los como objetivo último Cristo, ter ele como centro. Pneumatológica, porque também é o Espírito Santo quem nos impulsiona e nos leva e que vai suscitando em nós essa força, né, de levar, de testemunhar o cristianismo, de testemunhar o evangelho às pessoas. Eclesial, porque nós somos comunidade, né? Ninguém é uma ilha, nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha, nós somos eclesiologicamente chamados a viver essa espiritualidade coletiva, né? E também litúrgica, porque é o culto, né? É a expressão oracional, né? Para com Deus. E por fim mariana, porque a nossa doutrina, e nós somos católicos, né? E quem é católico é mariano, precisa ter em Maria aquele modelo de dom, de abertura, de resposta, de fidelidade, né? De tantas virtudes aí que Maria, nós bem sabemos que tem. Essas características todas, elas se configuram no conteúdo da espiritualidade e mantém íntima a correlação uma com a outra, né? Uma espiritualidade com a outra, ou uma espiritualidade com as outras, né? É o que vai manter um elo, né, entre as espiritualidades. O que se faz indispensável, né? O que as fazem indispensáveis entre si, ainda mais acabam se complementando para uma verdadeira vivência de espiritualidade cristã. Também a piedade popular é um lugar, né, de encontro com Cristo para todos aqueles que, com espírito de pobreza e humildade de coração, buscam sinceramente a Deus, né? Então a piedade popular também é uma expressão de espiritualidade. Bom, o fundamento, né, da vida espiritual, ou seja, as virtudes teologais dentro da espiritualidade litúrgica. O que significa? Bom, o cristão deve aprender a viver segundo o Evangelho, deve pautar a sua vida pelo Evangelho. Alicerçar-se na fé, na esperança e na caridade, as 3 virtudes teologais, a fim de que, no exercício dessas virtudes, adquira o espírito de oração consigo e o vigor das outras virtudes, e nela cresça o zelo de ganhar todos os homens para Cristo. Já para o cristão de hoje, é necessária uma síntese vital de fé, pessoalmente descoberta e capaz de iluminar a vida concretamente, né? Uma fé que não se limite a aceitar determinados conteúdos, mas que constitua um exercício cristão de escolha e confiança em Cristo e na Igreja. Bom, alguns aspectos aqui desse fundamento da vida espiritual. Primeiro, educar na virtude da esperança. O cristão deve dirigir todos os seus esforços na expectativa da participação plena na missão evangelizadora de Cristo, como também na participação definitiva e gloriosa de Cristo ressuscitado. Tá? Primeiro ponto. Segundo, fomentar no cristão o amor a Deus. Tendo um maior conhecimento da obra salvífica de Deus, manifesta por meio das diversas etapas de suas intercessões, sobretudo compreendendo Cristo como dom supremo do amor de Deus a nós e entendendo sua morte como entrega total de si mesmo pela humanidade. Tá? Bom, e como consequência do amor de Deus, brota o amor ao próximo. Esse mesmo amor se empenha em produzir uma atitude de responsabilidade realista, concreta, de consciência e proximidade dedicada ao serviço de seu povo.
todo ser humano cristão, é parte de um mundo visível e concreto. Mas cada um tem em si um alento de transcendência. Nós temos corpo e temos alma, ou seja, a parte física, visível e concreta, mas também temos alma, que é a transcendência, né? Buscar aquele que é muito maior do que essa fisicidade. Pela fé, nós ampliamos o horizonte da visão. A nossa fé amplia a nossa visão. E também nela se abriga na própria intimidade, num profundo anseio de amor e ternura. Esse anseio comum de relação amistosa ou comunitária encontra sua resposta na caridade, né? Então, as virtudes elas estão interlaçadas, né? A esperança que é alimentada pela fé e que alimenta também a fé, que é a base, né, da caminhada nossa e que também nos faz produzir a caridade. Seres limitados no tempo, os cristãos buscam algo consistente, né, que permaneça com o valor definitivo, inclusive quando se encerra a passagem pela terra. Aqui então entra com intensidade a esperança, né? Então a fé aqui é o que nos sustenta, que nos faz confiar, que nos faz caminhar para frente, né? Que diz que olha, eu acredito, eu creio, eu confio em Deus, que me faz ir ao encontro do outro, porque a minha expressão de cristão, né, se concretiza no outro, e também que me faz confiar, né, numa esperança, ter a esperança por algo melhor, não só fisicamente, mas também em questão da vida eterna, tá bom? A espiritualidade sacramental, né? Na espiritualidade cristã, os sacramentos são meios fundamentais, né? Eles são meios fundamentais para alimentar a nossa espiritualidade, né? Nos sacramentos, a igreja confessa a sua fé e também oferece o seu apoio a cada cristão. Aí se manifesta e fortalece a vida segundo o Espírito de Jesus Cristo. Bom, os sacramentos devem ser sinais de vida, mas, como todas as realidades eclesiais, também estão sujeitos a uma deformação. Por quê? Tem a participação humana nisso, né? Mas, não obstante a isso, o Espírito continua a atuar na igreja, que nos últimos anos insiste não só na validade, como também na verdade das celebrações sacramentais, que os ritos visíveis sirvam para a comunhão entre Deus e a humanidade. Esse objetivo não é atingido como uma reforma superficial. Ele pressupõe uma profunda renovação do espírito evangélico. Existem duas tentações muito perigosas hoje que ameaçam a espiritualidade cristã. O primeiro, o desinteresse da vida real com os seus conflitos. O segundo, deformar-se como prática religiosa privativa, muito aceitável pelo individualismo atual, né? Então, o desinteresse pela vida real, ou seja, viver só naquela contemplação, viver só na vida contemplativa, mas que isso também alimenta uma deformação na prática religiosa privativa, né? É o meu grupo, ou então sou eu individualmente, né? Isso não existe, né? Nós perdemos aqui a eclesialidade, como a característica da eclesialidade que a espiritualidade litúrgica tem. Uma prática dos sacramentos assim bem interpretados na linha da encarnação pode ser um bom corretivo para todas nessas duas possíveis distorções. Durante muito tempo, né, prevaleceu na igreja uma concepção que considerava os sacramentos como meros ritos, né, administrados aos que os pediam. Quem pedia era administrado, então eram meros ritos. Em conjunto, né, pode-se afirmar que reinavam uma atitude e também uma mentalidade individualista. O rito era dado ao cristão que o pedia, sendo com frequência administrado sem a participação da comunidade. Então, o casamento poderia ser feito às portas fechadas, batizado, né, eu quero só batizar meu filho, né, então tem um pouco essa disparidade, um pouco essa complicação.
Com a renovação litúrgica que começou, né, e foi promovida lá pelo Concílio Vaticano II, se modificaram em ampla medida tanto a atitude, né, quanto também a praxis, né, que nós acabamos de dizer, né, de fazer uma coisa mais individualista, enfim. Os princípios da participação comunitária e também da celebração da celebração estão bem claros, ficaram bem claros, né? Os princípios da participação comunitária e também a celebração se tornaram bem mais claros. E hoje em dia já não se fala, por exemplo, de receber um rito, mas de participar do sacramento, né? Apesar que ainda existem alguns resquícios, né? Eu vou assistir à missa, enfim, né? Quando eu participo da missa, eu vou assistir um batizado, não, eu participo de um batizado. Então, tornou-se assim mais frequente também a expressão celebrar um sacramento do que a expressão administrar um sacramento, né? O padre vai administrar um sacramento. Não, o padre celebra o sacramento e os demais também participam, né? Trata-se, na verdade, de uma recuperação de um aspecto decisivo a ser seriamente considerado no desenvolvimento teórico, que são os sacramentos como celebrações. Tá? Então, um resgate aí um pouco nessa caminhada histórica da espiritualidade e também, claro, dos sacramentos. Bom, aspectos que devem ser garantidos, né, dentro da espiritualidade sacramental. Aspectos e dimensões que devem ser alvo de grande cuidado com vistas, né, a uma espiritualidade cristã saudável. Primeiro, gratuidade do amor divino. O que isso quer dizer? Bom, o amor divino ele se oferece no dinamismo sacramental e é gratuito, né? Essa dimensão se perdeu em nossa sociedade, costumando a ser esquecida entre os próprios cristãos, né? Seja porque continuam agindo com a imagem de uma divindade afastada dos homens, ou seja porque foram atingidos pelo eficacismo, né? Reinante, tem que ser eficiente, não tem que ser mais assim, tá? A missa tem que ser mais rápida, tem que ser mais concisa, tem que ser tarará, enfim, né? Os cônjuges, né? Se os cônjuges são coerentes com a gratuidade do amor que alimentam um pelo outro e procuram ser igualmente coerentes com essa fé, terão uma mística suficiente para superar as contradições e trabalhar para que seu amor amadureça nessa fidelidade. Se cremos que o perdão é um dom gratuito, que se concede mediante a comunidade eclesial e que Deus está nos perdoando, antes que celebremos o sacramento da penitência, porque muitas vezes se mostra tão difícil e angustiada essa celebração. Aí é uma questão aí sobre o sacramento da penitência, né? Que muitas vezes nós não sabemos fazer, não participamos diretamente ou corretamente, né? Então, geralmente é difícil, é de forma angustiada e meio que se transforma num desabafo, né? Ou numa, uma direção espiritual, ou de falar do pecado dos outros, mas é um questionamento aí, né, dessa questão, dentro da questão do sacramento da penitência e qual a espiritualidade que eu tenho tido, né, para celebrar esse sacramento. Uma segunda coisa, um segundo aspecto é a conexão do rito sacramental com a existência cotidiana. O sacramento ele permeia a nossa vida, então está presente também no nosso cotidiano. Bom, com a existência própria e com a existência também dos outros, e se essa conexão falhar ou faltar, né, também não haverá um sério empenho pela chegada do reino de Deus, nem pelo seguimento de Cristo, em que se concentra a espiritualidade cristã, né? É aquilo que eu falava da eclesialidade, né, da característica eclesial da espiritualidade, né? Se eu não tiver conexão com o meu irmão, que também me leva a uma conexão com Deus, vai faltar também um comprometimento, vai ficar comprometido o meu segmento de Cristo, né? E que é onde justamente se concentra a espiritualidade cristã.
A vida humana, enquanto caminhamos na Terra, é um dinamismo vivo. Lógico, né? A gente está sempre querendo melhorar, né? E nós vamos perceber aí uma opção fundamental. Nossas atitudes têm que ser coerentes com essa opção ou missões nas quais transparecem e concretizam também essas atitudes. A prática dos sacramentos deve ser nossa profissão de fé, que inclua toda a existência humana em toda a sua complexidade. E aí nós nos preocupamos muitas vezes com ações ou missões pontuais, como se isso se tratasse de satisfazer um código frio e de preceitos, e mal revisamos nossas atitudes na vida. O cristão pode viver instalado na sua segurança individualista e extremamente cumprir leis e preceitos que, sem o amor, de nada serve, né? Isso daí Jesus já nos ensinava, já nos ensinou, né, na sua caminhada com os discípulos, né, que a lei, se não tem amor, se o preceito não tem amor, de nada serve, né? Terceiro aspecto, a dimensão comunitária, que deve corrigir e também impedir a queda numa espiritualidade privativa. Essa vocação é indicada na celebração do batismo, né, e que é a porta dos outros sacramentos, que é a entrada na igreja. Mas não conseguimos ver a celebração sacramental do batismo como ação de toda a comunidade fiel, onde permaneçamos imersos e vivificados. Cada um de nós continua isolado em seu canto e recebendo sacramentos para manter em ordem a sua própria, por sua própria conta, essa direção com Deus, né? Não obstante, essa dimensão comunitária renovada e também aperfeiçoada na celebração dos sacramentos é condição de saúde cristã para a espiritualidade, é uma espiritualidade saudável, e o caráter comunitário, claro, não se reduz aos batizados. Ele pressupõe e promove um coração solidário com toda a humanidade e com toda a criação. Significa não só compromisso em favor de uma sociedade mais humana e mais justa, mas também aposta na ecologia, né? Uma aposta ecológica que dá e que respeita a vida de todos os seres criados, né? É uma coisa que o Papa Francisco debate bastante, né, na sua fala, sempre colocando a questão ecológica, aqui não só lembrando da nossa vida entre nós seres humanos, mas a nossa conexão também com o restante da natureza, né? Bom, alguns matizes que devem ser destacados, né? Primeiro, situar a espiritualidade cristã em continuidade com o batismo, ou seja, a experiência de ser um ser vivo não é senão continuação do primeiro instante da vida de cada um de nós. Nos primeiros séculos, o sacramento do batismo era definido como uma peregrinação com Cristo, né? Era um caminhar com Cristo. A vida segundo o Espírito de Jesus não é mais que pôr em prática o que se celebrou no primeiro sacramento. Paulo deixou algumas marcas da sua experiência numa frase, lá em Gálatas, capítulo 2, versículos de 19 a 20. Ele diz assim: Estou crucificado com Cristo e já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Uma frase célebre aí, né, que conhecemos bastante. E nessa configuração aperfeiçoa-se a espiritualidade do cristão, né, iniciada e esboçada no batismo. Estar crucificado com Cristo inclui e dá sentido a todas as limitações físicas, a todas as contradições psicológicas e tantas noites escuras da existência humana, né? Tantos desânimos, tantas limitações mesmo. E viver a presença do ressuscitado em nós significa ser já a partir de fora um corpo espiritual ou comunitário, né? Saindo da nossa concentração egoísta para criar uma comunidade de vida com os outros, tá? Uma outra coisa é a espiritualidade como um projeto que se renova todos os dias.
Aqui não estão articulados os sacramentos da Eucaristia e da penitência, né? Que são dois sacramentos que podem corrigir o individualismo dessa sociedade que a gente vive e também a posição autossuficiente de muitos. Compartilhar e converter-se ao reino, abandonando idolatrias que dividem, são o caminho evangélico para a verdadeira humanização. Ou seja, a Eucaristia, ela me faz nessa comunhão íntima com Deus, né? Me alimenta espiritualmente e também fisicamente, e a penitência que me faz reconhecer que eu não sou autossuficiente, que eu preciso reconhecer que o outro também é capaz e tem as capacidades dele, e assim eu compartilho a minha conversão, porque ao descobrir que na comunhão, na Eucaristia, eu faço comunhão com Deus, mas também com os outros, né? Na Assembleia celebrante, e na penitência eu reconheço a minha autossuficiência e peço perdão e vou, né, nessa caminhada, eu vou também me convertendo, ou seja, dando um passo diferente, fazendo de modo diferente, fazendo uma mudança de vida, abandonando as idolatrias, né, que dividem a nossa vida, que são essas idolatrias. Aquilo que de repente eu coloco em primeiro lugar, né? Que coloca em primeiro lugar o dinheiro, que coloca em primeiro lugar o meu relacionamento, eu coloco em primeiro lugar o meu emprego, enfim, né? E Deus vai ficando sempre. Então isso daí são as idolatrias que vão dividindo, vão nos dividindo, mas e fazer o contrário, justamente se converter e compartilhar um pouco da nossa vida, tem que ser esse caminho que vai verdadeiramente nos humanizando. Bom, na Eucaristia atualiza-se a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que tiveram por objetivo a chegada do reino de Deus, a comunidade fraterna entre todos nós. Comer a carne e beber o sangue de Cristo significa que aceitamos com gratidão a presença de Deus na história da nossa vida, principalmente na história desconcertante de Jesus, né? Principalmente quando a gente vai pensar, né, dele se entregando na cruz, e que também nos coloca dispostos a recriar a sua história e também a nossa existência. A comunhão eucarística não é comparável, não é compatível com a instalação de quem só pensa em si mesmo, nem com uma vida fundada na dominação, nem com a pretensa neutralidade daquele que nada quer saber dos outros, né? Então é comunhão, não dá para fazer comunhão sozinho. A vocação comunitária e católica, ou seja, universal, com o mundo católico, né, já programado no batismo, se afirma e se aperfeiçoa na celebração eucarística. É o centro da nossa vida celebrativa. No entanto, tal como a própria igreja, esse projeto evangélico de comunidade deve ser posto em prática uma e outra vez, porque até mesmo nós, os batizados, continuamos com a sombra do egoísmo, que mata, que divide. Por outro lado, Deus nunca nos abandona e nos impele continuamente a responder à nossa vocação humana original. E esse contexto tem sua função no sacramento da penitência. Nova oportunidade de conversão, nova oportunidade de conversão, projeto comunitário que denomina-se Reino de Deus. Uma outra coisa é a espiritualidade como nova forma de viver, né? E na trajetória do ser humano podemos distinguir dois momentos importantes. Primeiro, quando abandonamos o seio materno pela primeira vez e abrimos os olhos à luz do nosso planeta, uma nova forma de viver. E segundo, também quando nós ampliamos o horizonte da vida familiar e entramos como pessoas na complexa sociedade humana, tomando nossas decisões em seu âmbito. Não dois momentos, né, distintos aí, né, de uma nova forma de se viver. Nessa segunda etapa aí, né, desse contato
na complexidade da sociedade, vai ter uma importância muito grande o sacramento da confirmação. A sociedade nossa, ela entrou em processo de secularização, que apesar de todas as hesitações, parece avançar, né? Também estamos vendo como esse processo costuma reduzir a verdade e o horizonte do ser humano até criar um clima irrespirável, sufocante, né? Acrescenta-se a isso o fato de que a humanidade de mentalidade moderna também não suporta a imposição de dogmas, né, dos dogmatismos. Bom, nesse contexto, a espiritualidade cristã deve ser oferecida como testemunho de vida, que contagie, que convença. Ela implica viver no mundo, com os riscos de todos os mortais, mas viver com o espírito evangélico, realizando as boas obras que criam comunidade, sem discriminação, e desmontando as idolatrias homicidas, né? A confirmação que é sacramento do Espírito para aqueles que devem ser testemunhas do Evangelho na sociedade, permanece durante toda a existência do confirmado como imperativo de um novo comportamento que deve constituir um esforço de cada um, né? Bom, pessoal, então nesse primeiro momento, nessa primeira aula, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, reclamação também, fique à vontade para colocar nos comentários do vídeo, ou então fala comigo pessoalmente, né, através aí dos contatos e tudo mais, tá? Então, espero que tenham gostado. Obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês, e a gente se encontra em mais outros momentos, outras videoaulas. Obrigado, um forte abraço.